ar hoje, um dia chuvoso, tempestuoso, eu posso dizer. Caraca, mano, caiu. Hoje caiu o mundo aqui, eu achei que o estúdio ia cair. Comecei a orar, fazer uns negócios aqui, pedir ajuda pro nosso dinossauro e deu tudo certo. Então conseguimos estar aqui hoje, né, Biruca? Conseguimos estar aqui hoje com a graça de nosso Senhor e vamos falar sobre um assunto muito importante e muito interessante, que é a segurança digital. Me fala aí você de casa, se você já não ouviu alguém que teve a conta hackeada ou você mesmo teve a sua conta hackeada, aí os malucos oferecem máquina de lavar, geladeira, vende cachorro e aí a hora que o cara que comprou vai receber, não era seu, dá uma dor de cabeça. Hoje nós estamos com um especialista, um estudioso, e ele está fazendo umas paradas que tá... Não vou nem falar aqui, vou deixar ele falar. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, pessoal, eu queria falar que é o seguinte, nós estamos colocando durante a nossa live, durante o nosso podcast, 4 dígitos. Em algum momento, por 1 minuto, esses 4 dígitos, eles aparecem na tela do nada. Por que a gente está fazendo isso? Todos os inscritos lá do YouTube, que é como a gente transmite pelo Facebook e também pelo YouTube, todos os inscritos do YouTube, no final de cada mês, nós vamos sortear um kit churrasco. O que é o kit churrasco? Vai ter ali uma picanhazinha, uns 3 fardinhos de cerveja, um refri. Quem não quer ganhar uma picanha, um refri e uma cerveja? Hein, Peruca? Eu quero. Você quer, Peruca? Todo mundo quer. Então, mano, o que a gente vai fazer? Todas as pessoas que estiverem inscritas vão concorrer. Mas quando você ganhar, se você der uma palma bem grande, vai. Aí, querido, ó. Todas as pessoas que estiverem inscritas vão participar do sorteio. A gente vai sortear em todos. Só que quando a pessoa que for sorteada, nós entrarmos em contato, a gente vai pedir um número, né? Pelo menos um dos 8 números que foram exibidos durante aquele mês. E aí você, que é o nosso telespectador assíduo, vai ter anotado numa caderneta os números e aí você vai responder na nossa mensagem. O número é esse. E você levou para casa o seu kit churrasco. Não é tão simples, eu sei, mas é uma maneira que nós encontramos para tornar o esquema mais justo, tá bom? Então, fique assistindo a nossa live, fique esperto quando aparecer os 4 dígitos e anote. Ó, live do meu querido amigo Felipe. Aí você marca lá, live do Felipe, número, certo? Se você for sorteado, irmão, para você receber o prêmio, você vai ter que nos dizer quais são esses dígitos, beleza? Hoje eu tô recebendo um cara aqui que eu fiquei sabendo hoje que são poucos os advogados que estão fazendo isso, o que ele faz. Ele foi buscar, foi entender e a gente vai falar sobre isso durante essa 1 hora que nós temos aqui de evento agradabilíssimo na sua companhia. Eu estou tendo a honra de receber o meu querido amigo Felipe Cerruti. E aí, meu irmão, você tá bem? Tudo bem, Kleber? Chegue no último. Boa noite para você. Satisfação ter você aqui, cara. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a quem nos assiste. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe Cerruti, eu sou advogado, sou atuante na área do direito civil, direito do consumidor e atualmente advogo muito na área do direito digital. Que é uma área que está crescendo muito, né, velho? Crescendo muito, Kleber. Eu classifico essa crescente da área do direito digital como evento principal a pandemia, né? Então, após o evento da pandemia, cresceu-se muito a utilização de plataformas digitais para compras, utilização de aplicativos bancários. Hoje em dia a gente tem o Pix, né? O Pix que foi uma inovação que veio durante o período da pandemia, inclusive. Só que é um perigo, né, cara? É um perigo, temos porque que tomar cuidado. Depois que você faz a transferência, não tem como recuperar, né? Exatamente, Kleber. É uma questão muito complicada, muita gente às vezes comete o erro de fazer o Pix por engano para alguém e não sabe o que fazer. Mas aconselhado nesses casos é procurar um profissional, uma ajuda profissional, porque eu não sei se você sabe, a pessoa que passa o Pix para uma outra pessoa, entrar em contato com o seu banco e o banco fornecer as informações a essa pessoa que fez o Pix erroneamente, ela tem a possibilidade de correr atrás dessa pessoa que recebeu o Pix. Ah, é? E caso essa não ofereça a devolução da quantia feita a transferência, ela está cometendo um crime de apropriação indébita.
Inclusive então tem... não é assim mar de rosa que a galera fala, assim, não. recebi lá 1 milhãozinho na minha conta errada do emprego. Não é assim. Não é tem assim, como Kleber. ser judicialmente cobrado depois. Exatamente, Kleber. O mais aconselhado é você procurar um profissional especialista da área. Ele vai conseguir te auxiliar, inclusive na produção de provas, para você ingressar com uma medida judicial. A medida judicial vai ter justamente esse objetivo, recuperar a quantia que foi depositada de forma errada. Entendi. Mas sempre aconselhado através de um profissional. Tem que ter um advogado, né? Exatamente. E ele vai te orientar a produção de provas, qual medida judicial deve ser tomada, mas, de primeiro, o que é o aconselhado a fazer? Procurar o banco, o seu banco. Sim. Você procura, você tenta ao máximo, tentar esse estorno de forma imediata, e se você não conseguir, você busca as informações da conta que foi parar esse PIX. Consegue chegar nesse cara. Exatamente. Chegando nesse cara, você vai pedir a devolução da quantia. Se ele se negar, não tem essa de receber, é meu e pronto. É meu. Exatamente, até porque é um achado crime... não é roubado, não é não, Exatamente. né? É roubado sim, pô. É um crime de apropriação indébita. Tá vendo? Não é roubado, mas é apropriação indébita, que é quase a mesma coisa, viu, querido? Exatamente. Ô Filipão, e aí, cara, com esse advento da pandemia, infelizmente, com o fomento da utilização da internet, né, marketplace para cá, marketplace para lá, todo mundo hoje tem o seu banco registrado no celular e a maioria deles são atrelados às contas de ou rede social ou do seu próprio Google, né? Mas, por exemplo, você pode ver que quando você vai entrar numa conta, num outro site e tal, ele pode, posso te registrar com a sua conta do Google? Você já está logado, você registra, você não precisa nem dar dado nenhum. Já não é automático. E com esse fomento, com essa galera entrando nessa vibe de internet, começou a crescer, mano. Exatamente. Chegar anúncio de eu tô vendendo minha geladeira, vou mudar. De amigo, né, cara? Exatamente. E que são contas hackeadas. Qual que foi o nível de aumento, cara? Muita coisa mesmo desse tipo de golpe? Kleber, eu gosto de comentar com os meus clientes que nós temos uma linha do tempo do estelionato. Inicialmente, você via o golpe do bilhete premiado. Quem nunca caiu nesse golpe, né? Antigamente, era muito famoso esse tipo de golpe. É verdade, isso é velho, hein, cara? Passando para a linha do tempo, chegamos naquele golpe, o famigerado que o bandido ligava no telefone e falava, sequestrei a sua filha. Ela tá aqui. Já tentaram comigo umas 3 vezes já. Exatamente. E naquele susto, eu muitas já gastei pessoas 7 caíram. milhões, tô brincando. Muitas pessoas caíram. Mas um monte de gente caiu. Exatamente. Kleber, hoje temos uma inovação. Com os avanços tecnológicos, principalmente das redes sociais, cresceu muito. Contas hackeadas, invadidas em perfis de redes sociais. Temos lá TikTok, Instagram, Facebook, inclusive o WhatsApp, né? É. Exatamente. Hoje em dia, até essas plataformas digitais, elas tentam criar mecanismos para tentar proteger ao máximo o seu usuário. Mas a arquitetura do crime é muito... Eles são muito avançados. Exatamente. Né, é incrível como que hoje em dia vem se modernizando essa prática. Hoje em dia, pelo menos alguém já viu aquelas imagens, né? Um amigo meu está se mudando e está vendendo muito barato alguns produtos e posta lá. Uma geladeira, máquina de lavar. Exatamente. E Kleber, quem conhece você e segue você nas redes sociais, sabe que você teve um parente recentemente que foi vítima. Meu tio, cara, meu tio Valdir, porra, ele vende faca. Exatamente. Ele vende faca e pegaram o Instagram dele. 26 mil seguidores ele já tinha. Exatamente. Foi um transtorno, irmão. Exatamente. Eu também posso dizer que, infelizmente, já fui vítima desse tipo de golpe. É horrível, né? Exatamente. E, a princípio, eu não saberia nem o que fazer, né? Então, realmente, pega a vítima muito de surpresa a hora que você está privado da utilização da sua plataforma digital, da sua rede social. E, através da via judicial, conseguimos atualmente recuperar algumas contas. Muitas pessoas às vezes me questionam, mas como que você faz? Você é hacker, alguma coisa? Não. Né? Hoje em dia, na internet, a gente até encontra algumas maneiras de você tentar recuperar a sua conta. Sozinho, né? Exatamente. Logicamente, eu como alguém que atua no Poder Judiciário, sempre aconselho. As vias extrajudiciais são muito mais vantajosas, são mais rápidas. Você não precisa ingressar ao Poder Judiciário para você realizar alguma prática. Mas, muitas vezes torna-se impossível. Então, por exemplo, o Facebook, o Instagram, algumas plataformas digitais, eles até passam alguns métodos que você consegue recuperar a sua conta. Bom, você pode entrar em contato com a plataforma, você pode fazer denúncias, né? Você pode pedir que o terceiros façam denunciando ali para derrubar a conta. Mas nem sempre a conta sai fora do ar.
Nessas meu tio situações, não saiu não, cara. Exatamente. Nessas situações, torna-se quase impossível você recuperar a sua conta. E muitas vezes o meliante, inclusive, faz chantagens à vítima, né? A vítima entra em contato, pede a devolução da conta. Exato, cara. E eles não devolvem. É incrível. Pensando nisso, você vítima, ou você que conhece alguém que foi vítima, o que você pode fazer? Tive minha conta hackeada. Exatamente. O que eu tenho que fazer, Filipão? Kleber, seguinte, primeiro passo, entrar em contato com a plataforma. Você manda e-mail, você tenta recuperar através das instruções da plataforma. Caso isso não seja possível, imediatamente registre um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, inclusive, hoje em dia, você pode fazer online. Exato. Você faz da sua casa mesmo. É muito importante que você noticie a situação de forma mais detalhada possível. Noticie o momento em que você perdeu, o horário que você perdeu e que tipo de conduta estão aplicando com a sua conta, o seu perfil na rede social. Estão vendendo os produtos que você vende. Exatamente. Se estão oferecendo outros produtos que nem existem. Exatamente, porque muitas vezes um terceiro pode até ir atrás de você, questionar, e você vai ter uma prova pré-constituída do fato ocorrido. Exatamente. Em seguida, é muito aconselhável que você procure um profissional que vá te ajudar nessa situação. Muita gente fala assim, não tem problema, eu vou fazer outro perfil e deixa aquele lá. Mas, Kleber, imagina a sua imagem, as suas fotos, o seu nome sendo utilizado para aplicação de golpes. Então, cara, durante o resto da vida, se o cara quiser. Imagina você, uma figura pública, tendo o seu nome utilizado, atrelado a estelionato, venda de produtos, golpe do Pix. Né? Então, exatamente pensando nessa situação, encontramos uma medida judicial para você recuperar a sua conta. Mas aí você fala assim, Felipe, o processo judicial, eu escuto dizer que é demorado. Pode demorar meses para eu recuperar minha conta. Que no Brasil a lei não anda, as pessoas falam, né, cara? Kleber, o nosso Código de Processo Civil, no artigo 300, ele é claro em dispor sobre a tutela de urgência. O que seria isso? As tutelas de urgência antecipada, ela tem por objetivo, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma decisão preliminar que vá antecipar o objeto da sua ação. É mesmo? Vamos supor, você está com a sua conta hackeada. Vemos a probabilidade do direito no fato de que a conta é sua. Sim. O perigo da demora é claro. Se não houver uma decisão que te garanta a retomada da sua conta, mais golpes serão aplicados. A sua imagem vai estar diretamente atrelada a golpes. E cada vez sendo jogado mais na lama, né? Exatamente. Então, é imprescindível o advogado, frente a essa situação, quando o cliente o procura, ele adotar as medidas necessárias imediatamente. Produzir maior número de provas, ingressar com uma ação, justamente pedindo essa decisão liminar, que vai garantir, o juiz vai garantir essa decisão para que você recupere a sua conta. A parte contrária, a plataforma digital vai ser citada no processo e imediatamente, no prazo de 48 horas, ela vai ter a oportunidade de entrar em contato com você e adotar os procedimentos necessários na plataforma para você recuperar a sua conta. É imprescindível uma medida dessa. E aí, aquelas pessoas que imaginam que pode demorar, entrar em contato com um advogado, com um profissional, para tentar essa recuperação, vai demorar não, deixa eu vou dar um jeito aqui, ficar procurando vídeo no YouTube para tentar sozinho. Melhor procurar um profissional para entrar com a liminar, né, cara? Exatamente, Kleber. Eu sempre aconselho meus clientes de forma extrajudicial ver as condições que a empresa adota para você recuperar a conta. Muitas vezes é algo muito demorado ou algo que não tem como recuperar. Então, para você não ficar naquela situação aguardando... À mercê do bandido, né, cara? Que é um bandido. Exatamente. Tendo a sua imagem diretamente atrelada a golpes, você pode procurar um profissional. Um profissional que realmente vai te auxiliar. Te auxiliar como? Produção de provas. Você precisa produzir provas no processo. Depois que você produzir provas, ele vai adotar a medida necessária. Para quê? Para que você convença o juiz. Tive minha conta hackeada. A probabilidade do direito e o perigo da demora é evidente. Então eu preciso de uma decisão liminar que vai me garantir a retomada dessa conta, ou o imediato bloqueio dela. Pode crer, cara. Exatamente. É imprescindível nos dias de hoje, né? Inclusive, por conta da minha ética profissional, eu não vou citar o nome, mas eu tenho alguns clientes que sofreram, inclusive, ameaças nesse período de tempo. Mas ameaça de quem? Kleber, terceiros. Não é nem do bandido. O bandido, por vezes, até entra em contato, ou a vítima entra em contato com o bandido, e isso pode ser muito perigoso, pedindo a sua conta de volta. Nessas situações, o bandido geralmente até pleiteia uma quantia em dinheiro. O resgate da conta. Exatamente, alegando que vai devolver essa conta.
Mas, Kleber, não dá para confiar. O cara paga e não recebe. Exatamente. O cara paga e não recebe. Olha que Exatamente. triste, cara. Kleber, mas o tipo de denúncia que eu falo para você, o tipo de chantagem que eu falo para você é uma chantagem que o criminoso ele faz, né, diretamente com você, e inclusive ele vai aplicando golpes em terceiros. Então ele publica aquelas imagens no perfil, no seu perfil hackeado. Pedindo, né? Exatamente. Pra vendendo ajuda. uma geladeira, vendendo um fogão, vendendo alguma coisa muito abaixo do preço. E aqui eu alerto você que nos assiste, tome cuidado. Então, produtos muito abaixo do preço. Quando a oferta é demais, Exatamente. o santo desconfia. Exatamente. Então você tem que desconfiar, meu papai. Porque, Exatamente. pelo amor, né? Geladeira por 500 conto. Exatamente. E comentando sobre a minha cliente com você, foi uma situação muito crítica que aconteceu com ela, porque terceiros caíram no golpe e entravam em contato com ela, pedindo a devolução, mas ela não havia culpa. Não tinha dinheiro, né, cara? Exatamente, não foi ela que recebeu, não foi ela que aplicou esse golpe. Pode crer. Então, a procura de um profissional vai auxiliar você de forma imediata. Se você não conseguir, eu mais uma vez ressalto a importância de você procurar a plataforma. Tentar resolver ali, mandar um e-mail e tal. De você, mas também Começou a embaçar muito, velho. Exatamente. É isso. Começou a embaçar muito, procura um profissional. Porque, cara, é igual o Felipe tá falando. Depois que você viu que hackearam, a primeira coisa é fazer o seu BO, o boletim de ocorrência, porque a partir daquele momento que você tem um documento na mão, você informou as autoridades que, roubaram minha conta. É um documento que já precisa ter. Tentou falar com a plataforma, não deu certo, ou começou a demorar, e o meliante, o cara que hackeou a sua conta, ele não vai esperar 10 dias não, cara. Ele vai começar a meter o louco e vender geladeira, máquina de lavar, vai vender caixa de som. Os caras vendem até a mãe. É que a sua mãe, às vezes, os caras não oferecem porque não tem contato. Kleber, e eu falo pra você, a engenharia do crime hoje em dia é tão grande que o cara que hackeou a conta, né, o hacker, o invasor, como ele pode ser chamado, hoje em dia é importante destacar que temos ferramentas de proteção. Se você for olhar, a gente tem aquele Google Authenticator, Microsoft Authenticator, são aplicativos que servem de segurança na sua plataforma. Verificação em duas camadas, né? Exatamente, mas muitas vezes, Kleber, após a invasão na sua conta, o meliante, o invasor ou o hacker, ele se utiliza desses aplicativos como garantia que você não vai recuperar a sua conta. É mesmo. Então ele vai lá, hackeia a sua conta. Kleber Cetim é hackeado. Após o momento da sua invasão, ele vai lá, baixa o Google Authenticator, que é muito famoso, que é aquele aplicativo que gera um código para você entrar. E ele começa a gerar código. E ele começa a gerar código, ele protege a sua conta que foi hackeada para ficar no domínio dele, para você não recuperar. Os caras são ninja mesmo, né? Exatamente, véio? Hoje em dia. Merda. E Kleber, muitas vezes eu falo assim, conta hackeada, o pessoal diretamente liga a uma rede social específica. Não. TikTok, Instagram, WhatsApp. WhatsApp também, direto. Quem nunca viu aquele golpe lá? Oi, mudei de número de telefone. Tem como você fazer um Pix para mim? Tô precisando. Exatamente, Kleber. Isso é perigosíssimo, né, cara? Perigosíssimo. E você tava me falando... Não, peraí, mas... por exemplo, no caso do meu tio, ele teve um Instagram hackeado. Será que foi... Como é que esses caras chegam? Será que ele manda um link, meu tio clicou em alguma coisa errada? Porque eu fico pensando, cara, tô aqui no meu celular, do nada perdi minha conta. Como que esses caras chegaram? Tem um modus operandi ou, cada um é de um jeito? Kleber, é incrível a engenharia e a arquitetura que os invasores adotam para fazer esse tipo de procedimento. Eu atribuo alguns fatores. A divulgação de dados, por exemplo. Então, se você for ver, tem que tomar muito cuidado com os seus dados pessoais. Hoje a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela traz a você, comerciante, você empresa, ou você que manuseia dados de terceiros, uma sanção caso você perca os seus dados. É muito importante, você que utiliza dados de terceiros, você se atentar à LGPD. Por quê? Ela traz sanção ao sujeito que não protege os dados de terceiros. Vamos exemplificar isso. Por exemplo, você pega uma lista de telefone de pessoas que você não conhece, monta uma lista de transmissão no WhatsApp e começa a... Isso já é um... Kleber, eu não falo nem tanto por isso. Eu falo... Vamos supor que você tem uma empresa e você tem uma ficha cadastral de cada cliente seu. Ah, entendi. Nessa ficha cadastral você tem nome, você tem o endereço da pessoa, você tem o número de telefone, você tem o e-mail. Você hoje, basicamente, você tem tudo dessa pessoa. Pensando nisso, o legislador brasileiro criou a Lei Geral de Proteção de Dados para proteger o consumidor,
a pessoa que entrega a você os seus dados. Mas suponhamos, Kleber, que você perdeu, alguém acessou, alguém conseguiu roubar todos esses dados. Primeiramente, eu te alerto, você tem que estar ciente que você pode sofrer sanções segundo essa lei. Mas, Kleber, a pessoa que tem os seus dados perdidos, ela se torna refém. Hoje em dia você consegue fazer inúmeras coisas com informações pessoais. E eu alerto você, a gente estava conversando antes aqui, a respeito do golpe da portabilidade. Cara, esse golpe da é um perigo, cara. O que é o golpe da portabilidade? Porque você me explicou de uma forma que eu ainda não havia entendido. Eu achava que era, vamos roubar um numerinho do celular meu ali. O que é o golpe da portabilidade, Filipão? Kleber, o golpe da portabilidade, também conhecido como golpe da SimSwap, eu convido a você, caso você tenha alguma dúvida, você pode me perguntar em minha rede social, ou você pode procurar no Google, em YouTube. Ele é um golpe novo, é um golpe muito recente. Ele se baseia simplesmente no fato de que um terceiro, né, uma pessoa de má índole, ele se utiliza dos seus dados pessoais para se dirigir até uma companhia telefônica, né? E através dos seus dados, ele faz um pedido de portabilidade do número de telefone. Por exemplo, perdi a minha carteira e o meu CPF está lá dentro. Exatamente. O cara pegou o CPF meu, foi até a Vivo, no meu caso, falou que eu sou o Clebão, eu quero trocar o meu número de celular. E aí ele, com dados falsos, ele consegue esse tipo de acesso, é isso? Kleber, eu não falo nem a necessidade dele se procurar até uma loja. Hoje em dia, a Anatel ela fala que a portabilidade ela pode ser feita pessoalmente ou de forma digital ou de forma segura. Suponhamos o seu caso, que você perdeu todas as suas informações, você perdeu a sua carteira, na sua carteira você tinha lá o seu e-mail, o seu endereço, o seu número de telefone, você tinha tudo. Essa pessoa ela pode tentar fazer uma tentativa. Então ela vai até pode fazer de meio digital ou se não, na loja física e pedir a portabilidade do seu número. Eu vou falar para você, você já ouviu falar disso. Quando você perdeu o seu celular ou se não você teve roubado e você precisa daquele número, você vai na sua operadora e você compra um chip em branco. Exatamente a arquitetura do crime do SimSwap. Ele vai em uma agência, ele pega um chip branco, pede a portabilidade. Você, Kleber, tinha na operadora X o seu número de telefone. Eu vou na Y e falo, olha, eu quero que passe para mim. Tá ligado. Ele troca a operadora. Exatamente. E Kleber, eu vou falar para você. Inclusive, eu tenho clientes a respeito disso. A pessoa que é vítima desse golpe, é muito difícil de você perceber o golpe. Então, do nada, do dia para a noite, você pode perceber que você está sem sinal no seu celular. Olha, está fora de área, isso é comum acontecer de vez em quando. E a hora que você vê, Kleber, o sinal não volta, vou ligar na empresa de telefonia. Quando você entra em contato, muitas vezes você é surpreendido. A atendente fala para você, mas eu feito um pedido de portabilidade. Kleber, qual que é o perigo desse golpe? Então, esse que é o... Cara, eu fiquei estarrecido quando você me disse que o cara pode perder... Pode perder tudo, Kleber. Kleber, vamos supor que você tem o seu e-mail lá. klebercetinha@hotmail.com. E quando você esqueceu a sua senha, eles vão te mandar um código aonde? No celular. No celular. Kleber, se você foi vítima de um golpe da portabilidade, ele facilmente pode roubar o seu e-mail, o seu Gmail, a sua rede social. Kleber, é muito perigoso. Cara, a conta do banco ele vai mandar o código para você quando você tentar recuperar a senha. Kleber, é muito perigoso hoje em dia porque ele pode acessar muitas informações pessoais suas com um único golpe. E Kleber, eu vou falar para você, lógico, a gente incentiva a tentativa de recuperação de forma extrajudicial por ser mais rápida, mais econômica. Direto com a rede social, com a operadora. Mas Kleber, imagina essa situação. Você perdeu o seu número de telefone, você perdeu o seu e-mail, você perdeu o seu Gmail, você perdeu a sua rede social. E Kleber, isso é imprescindível para a sua função, a sua atividade comercial. Você é uma pessoa, uma figura pública. Claro, cara. Kleber, é muito complicado. Então, nesse caso, é o mesmo procedimento de uma conta hackeada. Você deve procurar um profissional. Para já entrar com as ações cabíveis, né, meu? Exatamente. Para tentar pelo menos barrar ali. Kleber, eu gosto muito de falar do boletim de ocorrência, porque ele vai noticiar, é uma prova pré-constituída que você consegue noticiar o ocorrido. Então, você formula um boletim de ocorrência, isso você já deixa guardado, você vai até a empresa de telefonia, você pega um comprovante dessa tentativa de portabilidade, você já prepara isso para o seu profissional e ele vai saber exatamente como te guiar.
Após o momento em que você procura um profissional, ele vai saber conduzir os procedimentos que devem ser adotados. Kleber, e eu chamo a atenção para você, eu acabei de falar para você... Preocupadaço aqui agora, rapaz. Tem que tomar cuidado. E eu chamo a atenção para você, inclusive, acabamos de falar dela, aquela decisão preliminar, a tutela de urgência. Sim. Exatamente, ela também é cabível nesse caso. Vejamos o seu caso. Você perdeu seu número de telefone através do golpe da portabilidade. Da portabilidade. Você procurou um advogado, você constituiu as provas necessárias para entrar com uma ação. Kleber, o processo pode demorar um bom tempo. Para você não ficar aguardando e refém dessa situação, está evidente. Perigo da demora e probabilidade do direito. O seu advogado ele já deve ingressar com uma medida para entrar em contato com a operadora de telefonia, te fazer esse bloqueio desse número, para você restituir o seu número e para você restituir, inclusive, as suas redes sociais. Né? Hoje em dia, felizmente e infelizmente, a internet ela se tornou essencial na vida de qualquer pessoa. Exatamente. Você consegue fazer compras, inclusive... temos agora nas eleições uma novidade, o e-título, um aplicativo. Você chega com o celular lá, não precisa levar o papel mais. Exatamente. E essas inovações ela também vêm acompanhadas de certos perigos. Sim, então, cara. se você deixa isso vazar a uma pessoa de má índole, alguém que está disposta a aplicar golpes, isso torna-se muito sério. E outra, é aquele velho ditado, né, meu? Deus protege o meu carro, mas fecha o vidro, né, querido? Exatamente. Tá ligado, Kleber. mano? Se proteja, fique atento. Hoje mesmo, cara, eu tava no WhatsApp com um amigo e aí, justo na conversa dele, eu tava logado no computador. Na conversa dele, eu conversava alguma coisa aqui, ia fazer, voltava a tentar falar com ele, não tinha mais acesso à conversa dele. As outras conversas todas eu tinha. Eu liguei pra ele e falei, cara, você clicou em algum ícone, alguma coisa diferenciada que tá esquisito a sua conversa, mano. Pode ser que é bug do WhatsApp e tal, mas tem que ficar ligeiro, né, meu? Porque... Sim. Agora, Filipão, tive a conta hackeada. Aplicaram o golpe, venderam o produto para os caboclos, meus amigos. Eu posso pedir indenização? Kleber, eu vejo aqui... E a quem eu posso pedir, né? Exatamente, Kleber. Eu vejo aqui uma questão em que ingressamos com uma ação contra a plataforma em que estamos, que foi hackeada. Certo. Exatamente. O pedido judicial ele deve ser feito sempre com cautela. Né? Inclusive, assim, você deve analisar a situação, ver a possibilidade, se é cabível ou não. Eu chamo a atenção para você, inclusive para você que nos assiste, caso você não saiba, o direito, nós temos a doutrina, que nos auxilia, onde os juristas, os especialistas do direito escrevem livros que vão nos auxiliar. Nós temos as leis, né? As leis são imprescindíveis para qualquer sociedade, para a gente ingressar com uma ação, as leis são imprescindíveis. Temos Código de Defesa do Consumidor, temos Código Civil, nós temos o Código de Processo Civil, que vai ser as leis, as normas que irão nos orientar no processo judicial. Inclusive temos a jurisprudência. Quando você separa a palavra jurisprudência, é jurisprudência, usar a justiça com prudência. E o que seria a jurisprudência? Não, querido. E o que seria a jurisprudência? Seriam decisões de tribunais superiores. Então, quando você me pergunta assim, Felipe, caberia indenização? Como que seria isso? Kleber, o papel do advogado, justamente em qualquer caso novo que ele pega, é justamente analisar esses três fatores. Analisar o que a doutrina diz, analisar o que a legislação diz e o que a jurisprudência diz. Deixa eu entender. Jurisprudência é tipo assim, já Cleitão teve o cubo mágico roubado. Aí ele entrou com uma ação e alguém devolveu o cubo mágico para ele. A ação tá aqui. Jurisprudência é tipo assim, mano, alguém já fez essa parada, então quer dizer que dá para ser feito, é isso? Basicamente, Kleber, eu vou te dar um exemplo um pouco mais específico. Eu fui lá e roubei essa caneca aqui, muito bonita inclusive. Certo. Roubei a sua caneca. Vamos supor que não haveria nenhuma lei que falasse sobre isso. Você, indignado com a situação, ingressou com uma ação contra mim. O juiz de primeira instância foi lá e julgou que você tinha razão, que eu era obrigado a devolver essa caneca, inclusive prestar uma indenização a você. Entendi. Essa é uma decisão, uma sentença de primeira instância. Eu, inconformado com essa sentença, vou lá e apelo dessa sentença. Eu faço o meu recurso. Kleber, mas chegando no Tribunal de Justiça, os desembargadores entendem que você tinha razão, que a sentença deve ser mantida. Nisso,
a gente tem o quê? A jurisprudência. É algo que é decidido nos tribunais superiores a respeito desse assunto. De uma coisa que não existia. Exatamente. Vamos supor que temos um terceiro aqui que cometeu o mesmo ato. Essa jurisprudência, essa decisão que proferiam a respeito da nossa situação, pode ser utilizada em outro processo. Eu, em todos os processos que eu me utilizo, que eu ingresso com a ação representando os meus clientes, acima de tudo, eu sempre busco fazer uma pesquisa antes. Sim. O advogado ele tem o dever de se manter sempre atualizado. Kleber, não é somente com lei e com doutrina. A jurisprudência é muito importante para você ver como os tribunais superiores vêm decidindo. Então, nesses casos também é muito bacana. Olha, é um caso novo, algo assim que a gente não tem uma legislação específica. Kleber, eu chamo a atenção para você também que a situação de contas hackeadas, infelizmente, a gente não tem uma legislação específica sobre isso. É muito novo, né, cara? É muito novo. Há 10 anos atrás, talvez não tinha nem... Eu nem lembro quanto tempo faz tem rede social, mas sabe, 20 anos. Então, o golpe demorou um pouco para começar. Exatamente. E você é um cara que você se aprofundou nisso, né, Filipão? Por isso que você está conseguindo tantos resultados positivos, né, meu? Kleber, eu gosto muito do direito e eu vou te falar por quê. O direito não é estático, ele não fica parado. O direito, ele encontra uma necessidade em ir se modernizando conforme os eventos da sociedade. É verdade. Kleber, antigamente a gente não tinha tanta modernidade assim. Hoje a internet cresceu de forma muito rápida e a sociedade, ela necessita de mecanismos que acompanhem essas novidades, esses avanços tecnológicos. E muitas vezes, como é o caso de uma conta hackeada, conforme conversamos agora, eu não tenho uma legislação específica. Por exemplo, hackear conta, pena, tanto? Não tem. Eu não tenho. Por isso que a importância da jurisprudência, não é mesmo? Você pegou a ideia, Kleber, é justamente isso. O advogado tem que sempre estar se mantendo atualizado, vendo como os juízes, os desembargadores, os ministros estão decidindo, justamente para nos auxiliar no direito. Quando eu ingresso com uma ação, é muito importante, sim, eu ver se eu tenho uma legislação aplicável àquela espécie. Certo. Entender como a doutrina entende aquele assunto, é imprescindível. Mas, acima de tudo, eu também preciso entender como vem sendo decidido essas questões. Kleber, hoje em dia, quando eu falo de tecnologia, quando eu falo de inovação, meios digitais, nós temos algumas legislações, como eu acabei de falar, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Protege os dados, né? Exatamente, ela trouxe essa preocupação, o legislador brasileiro trouxe essa preocupação em proteger o sujeito que entrega a você os dados pessoais dele. O Marco Civil da Internet também é uma lei muito interessante, é uma lei que, justamente como o próprio nome diz, ela traz essas inovações da internet, mas ainda assim encontramos certa dificuldade em alguns casos específicos. O golpe da portabilidade, eu garanto para você, é muito novo. Eu não tenho algo específico em cima disso. E ele é tão novo e tão perigoso, né, cara? Mano, perigoso. Você vai ficar com a calça na mão, como diz o Kleber, meu avô falava. Porque o cara vai pegar tudo, que eu estou preocupadíssimo com isso aí. Kleber, aproveitando a nossa conversa aqui, informal, eu tive uma experiência muito agradável, uma experiência profissional no primeiro tabelião de notas de protesto aqui de Mojimirim, com a tabelia Carine. E lá, além de ser um cartório onde é feita escrituras, trata-se de protesto de títulos, também há o reconhecimento de firma. Quem nunca precisou reconhecer firma de um documento, né? E Kleber, lá era muito frequente a gente analisar o golpe da OLX. Mais um golpe para você. O que é o golpe da OLX? Você está me assustando, Filipão. O que é o golpe da OLX? Era muito frequente acontecer. Então a gente tinha a OLX... do carro. Esse mesmo. Já ouvi isso aí. Já ouviu falar, né? Putz grila, velho. Kleber, era incrível. A pessoa, assim, realmente, eu não vou criticar a pessoa que cai, porque eu quase caí uma vez também. A sorte que a gente conseguiu conversar e não concretizou o negócio jurídico. Os caras são bons de lábio, né, meu? São bons. Então, a você que nos assiste, você ficou curioso. O que seria o golpe da OLX? Exato. Suponhamos que eu e o Kleber postou um Honda Civic 2022 na internet, e esse mesmo Honda Civic ele ofereceu por 16 mil. Por quê? Porque ele queria vender. Eu quero vender logo. Vou mudar para Espanha. Eu, Felipe, apaixonado por esse carro, falei, Kleber, tem alguma coisa errada? Não, tá tudo certinho, o documento tá aqui e tal. Mas, Felipe, tá no nome de um primo meu. Né? Inclusive, esse carro tá com meu primo, só que eu quero vender. Ah, tudo bem, mas eu quero ver esse carro. Não, tudo bem, então você vai até lá para você ver o carro, mas você não fala que você me conhece. Por quê? Porque eu estou falando aqui para ele que você é um filho de um conhecido meu e eu estou devendo para o seu pai. E eu vou te dar o carro em garantia. E
Enquanto isso, você recebia uma conversa que era assim, olha, vai uma pessoa ver o carro e eu estou devendo dinheiro para ele e tal. Então é aquele negócio, você não fala nada do preço. Nossa. E nisso é incrível, porque realmente acontece muito. As pessoas não conversam sobre o preço, vê o carro e fala assim, então amanhã a gente marca lá no cartório. Ok, chegava no cartório, esse terceiro meliante falava assim, olha, você já pode fazer o Pix, depois você só pega o recibo preenchido com o meu primo, porque o carro está no nome dele. Você pega o recibo com o Kleber. Eu, Felipe, acreditando na inocência, Faz fui lá, o Pix. fiz o Pix, 16 mil reais, chegamos no cartório, você preencheu, Já, tá já. bom, Kleber, dá a chave aí que eu vou embora. Não, mas espera lá, não caiu nada na minha conta. E aí, Kleber, a gente viu o golpe do LX. Nossa. Infelizmente, era muito frequente. A gente via em algumas vezes no balcão do cartório essa situação. É triste pro cara, hein, cara? Kleber, eu falo mais uma vez, o que fazer nesse caso é tão complicado, porque a pessoa que vendeu, que era o legítimo proprietário do Proprietário veículo, de verdade. ele também não tem culpa. É. Ele Ele também não foi recebeu vítima. nada, né? Não recebeu nada. Inclusive, ele está saindo com prejuízo, porque o recibo do carro dele foi preenchido, foi reconhecido firma. Enquanto a partida, velho. o interessado, o suposto comprador, ele fez um Pix de 16 mil. Com um cara que ele nem sabe quem é. Ele nem sabe quem é. Então, assim, nessas situações é o que a gente voltamos no começo do assunto da nossa conversa de hoje. Ele pode entrar em contato imediatamente com o banco, pedir o estorno dessa quantia, ver uma forma de você identificar qual é o nome da pessoa que entrou o dinheiro, qual que são os dados bancários, você registra um boletim de ocorrência, mas Kleber, infelizmente, o meliante, prevendo toda essa situação, cai o dinheiro na conta dele e ele já passa para outra conta. Então é muito complicado. Hoje em dia é muito interessante você se atentar a esses golpes, você tomar cuidado em ofertas muito boas. É o lance do santo. O santo Exatamente. desconfia quando a oferta é muito boa. Imagina você, querido. E, ô Filipão, o Pix, como a gente já até comentou sobre isso lá na parte do que a gente estava falando do Instagram, ele é realmente inviolável? Tipo assim, mano, fiz um Pix, você já até respondeu isso, mas nesse caso do golpe do OLX, o cara fez o Pix. Através de algum processo, ele consegue de alguma maneira, já existiu alguma jurisprudência, eu já usando o bagulho do jurisprudência, que o cara conseguiu ter de volta essa grana? Kleber, Depois que o mecanismo do meliante passou de uma conta para outra, meu, tem jeito, é muito difícil mesmo, cara. Kleber, é uma situação muito ímpar. Primeiramente, a gente encontra a primeira dificuldade. Com quem entraremos a ação? A ação vai ser proposta em face de quem? Por quê? Caralho. O sujeito que é o legítimo proprietário da dívida, ele não tem culpa, o dinheiro não foi para ele. A instituição bancária, como é que ela pode responder perante essa situação? Ela só intermediou. E você não consegue chegar na pessoa que foi o dinheiro, porque supostamente a conta que ele estava utilizando era uma conta laranja. Hoje em dia, você consegue abrir conta em banco virtual. Você nem necessariamente precisa estar. O cara nem sabe quem é você, né? E aí, Kleber, eu volto no assunto da LGPD e na proteção de dados. É imprescindível que você tenha muita cautela com a utilização dos seus dados. Porque nessas situações, alguém pega os seus dados e abre uma conta no seu nome e você nem sabe da existência dela e ela está sendo utilizada para aplicar golpes contra terceiros. Pode crer. É uma situação bem complicada. Você falou da lei de proteção, eu vou fazer uma pergunta que nem está muito interligada com esse assunto nosso dos golpes digitais, mas muito se fala, mano, por exemplo, se a gente começar a falar aqui agora de geladeira Brastemp, geladeira Brastemp, eu queria comprar uma geladeira Brastemp, cara, se eu entrar na minha rede social daqui a 5 minutos, eu vou ver 16 geladeiras Brastemp. Porque, obviamente, quando eu aceitei instalar o meu Facebook, o aplicativo que eu estou usando, tem aqueles aceites de 17 milhões de páginas, você não lê tudo, em algum item daquele contrato, que é um contrato, está escrito, você autoriza que a gente inicie o seu microfone, e o nosso microfone está aberto para um monte de aplicativos. Isso é legal, mano? Kleber, é uma situação muito complicada, porque quando a gente fala em termos de uso, é muito difícil quem lê todos aqueles termos de uso. O cara mete lá 40 páginas, você fala, não, eu só quero ver a musiquinha, o joguinho aqui do negócio. Kleber, não é porque eu sou advogado que eu vou ler todos os contratos. Não, claro, cara. Esses aceites é muito, né? Muita coisa, mano. Eu falo, hoje, como eu trabalho com isso, faz parte do meu trabalho, sim, eu leio. Você tem que ler. Então, assim, eu, inclusive de redes sociais, de algumas plataformas, eu
eu tenho um bom conhecimento. Por quê? Porque é necessário da profissão. Você sabe tudo, é. Mas, Kleber, a grande maioria não lê, cara. Suponhamos assim, alguém que... Eu nunca li, acho, nenhum. Que não tem muita vontade de ficar assim atentando a isso. Inclusive, não é nada errado, porque às vezes você tem interesse só em fazer a rede social, Exato. você quer fazer, pronto. Kleber, às vezes no meio desse termo pode estar constando essa possibilidade de você autorizar essa situação. Até porque a plataforma muitas vezes ela fecha um contrato com empresas. Vamos dar o exemplo da geladeira. Então ela fecha com a empresa de geladeira justamente isso. E Kleber, isso é até uma manobra de marketing muito grande dessas plataformas. Por quê? Você escreveu geladeira e do nada você começa a aparecer. Começa a aparecer, é impressionante. E Kleber, é incrível como na rede social, quando a gente olha lá, às vezes você não tem nem interesse de comprar. Mas vai aparecer com um preço bom, uma oferta em 20 vezes e você acaba comprando. Exatamente, cara. Então, assim, geralmente ele é embutido, né? E acaba sendo legal, porque você aceitou, né? Você aceita, mas você tem que analisar sempre essa LGPD nessas questões, nessa divulgação de dados. Sim. Como que a plataforma, ela pega os seus dados e joga para alguma empresa, por exemplo, ou algo do tipo. Hoje, Kleber, as empresas, comércios, lojas, instituições, por exemplo, cartório, inclusive, eu falo isso com propriedade porque eu trabalhei lá, fazíamos treinamentos específicos sobre a LGPD e hoje eu adoto em meu escritório. Nós temos essa preocupação justamente por causa da sanção que pode ser sofrida ao empresário. Pode crer. Eu não vou me alongar tanto assim nessas explicações, porque é uma lei um pouco complexa, tá? Ela tem que ser analisada cada caso a caso. E até eu deixo para você que tem interesse, você pode ou pesquisar, ou você pode me chamar em minha rede social. Qual que é a sua rede social, Felipão? É Felipe Cerruti Advogado, felipecerruti.adv, a abreviação. Cerruti normal, isso. sem... CERRUTI. Tá. Né? E, inclusive, lá na minha rede social você encontra vídeos explicativos a respeito de golpe da portabilidade, você que teve a conta hackeada. Eu fiz alguns vídeos de forma bem tranquila, sem juridiquês, para que você que tenha dúvida, você entenda. Né? Não adianta nada, Kleber, eu chegar hoje para você aqui e explicar termos jurídicos, termos de leis, e passar isso para você e você não entender. Exato, porque o cara só quer recuperar a conta. Exatamente. Né, exato. E outra, o cara tá tão desesperado, porque dá vontade de chorar, cara. Cara, você não tem o que fazer, o cara tá publicando vídeo se oferecendo, você não tem o que fazer. Meu tio falou assim, hackearam minha conta, me mandou uma mensagem. Eu tava num churrasco, não esqueço. Ele falou, pede pra turma aí mandar denúncia. Aí todo mundo começou a mandar denúncia. Eu já meti, ele já tinha, o criminoso tinha metido já um anúncio lá na conta do meu tio. Eu já falei, irmão, já coloquei embaixo da postagem dele, já escrevi, essa conta foi hackeada pra... Cara, passou 3 minutos e eu tava bloqueado na conta do meu tio. Exatamente, Kleber. E aí ele vai tirando os caras que estão tentando ajudar, né? Exatamente. Pra ficar uma conta bonitinha. Eu posso falar, inclusive, de mim, ressaltando a LGPD, eu posso falar porque eu autorizo essa divulgação dos meus dados, mas quando eu tive a minha conta hackeada, infelizmente eu fui hackeado, era uma situação assim que eu não conseguia raciocinar. Apesar de ter o conhecimento do que poderia ser feito, eu não conseguia raciocinar. Você fica travado, né, cara? Você fica travado. É impressionante. Inclusive, eu demorei, durante o dia, assim, eu tentava pensar o que eu poderia fazer, adotei as medidas necessárias, realizei o boletim de ocorrência, que eu falo que é imprescindível. Infelizmente, através de uma conta de um conhecido meu, eu entrei em contato com o invasor. Ele pediu uma quantia em dinheiro, logicamente eu não fiz o pagamento, né? Mas infelizmente, na minha experiência, uma conhecida minha caiu no golpe, infelizmente, né? No caso dela, assim, é impossível ela retomar esse dinheiro. Não tem o que fazer, né? Ele já pegou e já passou para outro banco. Esquece. E Kleber, eu aproveito a situação, a nossa conversa aqui, inclusive, é um assunto que, assim, é novo, mas não é tão distante. Você deve ter visto já alguns bancos, eu vou citar o Banco Itaú, parabenizo, inclusive, pela propaganda que ele fez. Era uma situação em que o sujeito, né, o meliante, o invasor, o hacker, e aí por aí vai, né, os nomes que podem ser designados a ele vai lá e fala assim, olha, seguinte, passa o número para mim da sua senha do cartão, tal, deu um problema. Kleber, é outro golpe digital. E pensando nisso, o Banco Itaú, né, como talvez outras instituições
financeiras, né? Eu não vou ficar descrevendo todas, mas utilizou da publicidade, do marketing para informar o consumidor dessa situação. Para não passar dado nenhum. Eu vi Exatamente. Ficou fantástica essa publicidade do Itaú. Realmente. Kleber, infelizmente hoje, eu até agradeço a oportunidade dada. Se a gente dada... não tiver esperto, né, Filipão? Exatamente, eu agradeço a oportunidade dada por você, da gente estar tendo essa conversa aqui, porque é algo muito novo e falta talvez um pouco de informação. Exato. Falta divulgação do que pode ser feito, como se prevenir. Então, assim, eu parabenizo também as instituições que auxiliam o consumidor, né? Auxiliam o consumidor a prevenir esse tipo de golpe. Exato. Esse golpe que está frequente. Tá. Não, e vai cada vez mais. E você, porque são poucos os advogados, cara, que têm conhecimento nessa causa, né? De como recuperar uma conta. A maioria fala, você dá um jeito lá. Aí, quando meu tio foi hackeado, 3 pessoas, os amigos deles enviaram o telefone de 3 pessoas que não são advogados, que não são hackers também, mas eles criaram um mecanismo de como chegar por exemplo, de como chegar ao momento de recuperação da conta pelo Instagram, que é o que você falou, tenta pelo Instagram. E o cara cobra para tentar uma coisa que você mesmo pode tentar e que não é certo, tá ligado? Entendi. Então, como é que você chegou nessa vibe de, puta, mano, vou me especializar nisso, que isso aqui é um negócio que, às vezes você vai no advogado, num criminalista e tal, ele não tá por dentro do esquema e não consegue te atender. Kleber, é muito interessante essa pergunta, né? Aos meus colegas advogados, eu não sei se temos outros aqui na região, inclusive até seria muito interessante se alguém que nos assiste também trabalha com essa área. É muito interessante para o advogado conversar com outro que também atua nessa área. Eu, infelizmente, não conheço outros advogados que também estão atuando nessa área. Eu também não conheço. Mas eu deixo até, se alguém assiste essa conversa nossa, também atuar nessa área, me chama no meu perfil, Felipe Serrucci Advogado, para a gente conseguir conversar, trocar informações. Ideia, né, cara? E isso vai só complementando o que um já sabe, o que o outro já sabe, a gente consegue agregar muito um ao outro. Contando um pouco da minha experiência, Kleber... Como é que você chegou nessa vibe, cara? Eu já fazia pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, que é uma área que eu sempre gostei muito na faculdade. O direito digital, por ser muito novo, não posso afirmar se todas as faculdades de direito não se utilizam dessa grade, né, do direito digital, mas eu iniciei uma pós-graduação, uma especialização em direito digital justamente por ver a necessidade. Né? Ninguém está fazendo, né, mano? Eu vi muita gente sendo hackeada e muita gente sem saber o que fazer. Não só por conta de conta hackeada, mas de golpes digitais. Kleber, é algo que cresceu muito e eu vi a necessidade. E eu gosto disso no direito. Eu gosto de ver a necessidade e ver como que eu posso utilizar a minha expertise nesse propósito. Então, assim, quando eu comecei a advogar... estava meio descoberto ali, você falou, exatamente. Cara... Eu não sei, eu repito mais uma vez, eu não sei se outros profissionais também atuam nessa área, quantos profissionais tem hoje em dia, eu não faço essa pesquisa. Eu me concentro mais no entendimento dessa área e como que eu posso agregar na minha atuação. Hoje em dia, eu estudo bastante, como eu disse, a jurisprudência, conforme a jurisprudência vem decidindo a respeito disso. Gosto de me atentar no que a doutrina fala sobre isso e, inclusive, estou sempre atualizado na legislação. Tá? Eu não sei hoje se temos projetos de leis específicas para cada caso. Eu acho, não sei como é que está essa tramitação, mas as leis que temos hoje eu tento sempre analisar e colocar em prática na minha atuação. Pode crer. Como eu disse, a necessidade fez criar um interesse, né? Eu, como eu acabei de relatar, já fui vítima, não sabia o que fazer e exatamente no momento em que eu descobri o que eu deveria fazer, eu falei, é nisso que eu quero trabalhar. Entendi. Hoje em dia, quando eu falo, por exemplo, que alguém foi vítima do golpe da portabilidade, nessa situação, eu, enquanto advogado, eu tento me manter o mais frio possível para poder atuar de uma forma boa, de uma forma de qualidade que vai conseguir entregar o que o cliente espera. Sim. Mas eu entendo também a situação do cliente. O desespero do cliente, né, cara? É um desespero grande. total. Vamos tentar fazer aqui um passo a passo, Filipão. Tive minha conta hackeada. O que fazer? Kleber, primeiro passo que eu auxilio, entre em contato com a plataforma. Certo. A plataforma, ela vai tentar te auxiliar de alguma forma. Certo. Então, através de e-mail, hoje em dia, se você colocar no Google, talvez no YouTube, você pode até achar um passo a passo de como você pode tentar entrar em contato com a plataforma e eles sugerirem um passo a passo para você. Sim, entendi. Eu vou te passar um passo a passo que eles utilizam. Eu vou dar o exemplo do Instagram, inclusive. Você coloca no perfil lá
Eu não vou falar para você colocar seu número de telefone nem seu e-mail, porque geralmente o invasor já troca isso. Mas você pode colocar o seu nome. Por exemplo, o meu, felipecerruti.adv. Você coloca como usuário. E você vai lá que você está tendo dificuldade de ingressar com essa conta. Aí ele vai te fornecer alguns passos. E lá você coloca que você não consegue ingressar, porque supostamente você havia perdido o domínio dela. E você consegue até colocar um outro e-mail e eles vão entrar em contato com você. Para você fazer um vídeo do seu rosto. Mas, Kleber, eu chamo a atenção para você em um sentido. Suponhamos você... Sabe, me falaram disso aí, eu não consegui fazer, cara. Exatamente, Kleber. E eu não falo só da pessoa física, mas vamos supor você, pessoa jurídica, que teve a sua conta hackeada. Você não tem fotos do seu rosto lá. Do seu CNPJ. Exatamente, como que a empresa vai fazer uma selfie dela. Então, nessas situações, é imprescindível que você entre em contato, você tente adotar algum método, né, que vá te ajudar a recuperar a sua conta. Temos hoje algumas plataformas, por exemplo, aquele Reclame Aqui, que liga o consumidor ao fornecedor de serviço, direto, né? Ou fornecedor de serviço ou produto. Você pode tentar essas plataformas. Caso você não consiga, eu já adianto você, faça um boletim de ocorrência. Hoje em dia você consegue fazer, inclusive, online. Certo. Então, tive a conta hackeada, faz o boletim, independente do que você vai fazer depois. Exatamente. Tá. Faça. Noticie o ato, né? Com o maior número de informações possíveis, precisão. Então você vai fazer o seguinte: que horas, que dias, o que estão fazendo, né? O que você fazia com a sua rede social, se você vendia alguma coisa, se não vendia. Exatamente. Kleber, eu chamo a atenção, tome cuidado. Você que teve a sua conta hackeada, ou se você conhece alguém, toma cuidado em entrar em contato com o invasor, com o meliante. Você não sabe o que ele vai falar para você. Muitas vezes você vai ser vítima de outro golpe ainda. Você vai tentar arrumar uma coisa, estraga outra, minhas armas. Kleber, continuando o nosso passo a passo. Passo a passo. Fiz o contato com o Instagram, com a rede social. WhatsApp, TikTok, independente qual for a sua rede social. Começou a enrolar e já começaram a aplicar golpe. Exatamente. Kleber, você está impaciente. Você está vendo a sua imagem sendo associada a estelionato, a golpes, e você não sabe o que fazer. A próxima sugestão é o seguinte: procure um profissional da área, alguém de confiança. Um advogado que você conheça, que pode ser o Filipão, que é um especialista. Kleber, nessas situações, o advogado, e eu até chamo a atenção no que acabamos de falar, o advogado é um terceiro que ele não se envolveu naquele caso, ele vai conseguir raciocinar. Exato. Ele vai conseguir te passar exatamente a informação, o que você precisa fazer. Inclusive, caso seja necessário o ingresso de uma medida judicial, ele vai conseguir te ajudar a produzir as provas necessárias para isso. Então eu chamo a atenção quanto a isso. Suponhamos que passou 2 dias, 3 dias, você não consegue, você está sendo vítima, você está sofrendo aquela situação. A gente sabe que é um sofrimento. Tem uma úlcera no cara. Né? Exatamente. Você fala assim: olha, eu cumpri os primeiros requisitos. Fiz o vídeo, mas falaram que é impossível recuperar minha conta. Fiz o boletim de ocorrência. O meliante continuando vendendo. Procura um advogado, procura um especialista. Exatamente. Ele vai te auxiliar. Reúna o maior número de provas. Então, exatidão, momento em que sua conta foi hackeada, dia que foi hackeado, você informa o que está acontecendo, peça para que terceiros denunciem a página. Sim. O maior número de pessoas que você puder informar que a sua conta foi hackeada e pedir para elas denunciarem a página. Kleber, eu chamo a atenção nessa questão, é um passo muito importante você informar terceiros. Vamos supor que você perdeu uma rede social e você informe terceiros que a sua rede social, seu perfil foi invadido. Kleber, isso pode impedir que novos golpes aconteçam. Sim. Então é imprescindível que você também tome esse passo. Tire print dessas situações, é importante que o juiz veja. Tire print de tudo, né? Exatamente, é importante que ele veja essa situação, lembrando dos requisitos, probabilidade do direito e o perigo da demora. Esses 2 requisitos são essenciais para uma medida liminar. Mas continuando no nosso passo a passo, você entrou em contato com o aplicativo, com a plataforma, você não conseguiu recuperar. Você já fez o seu boletim de ocorrência. Você já passou para o maior número de pessoas a situação ocorrida. Sua conta está sendo hackeada e estão aplicando golpes. Procure um profissional. Profissional que vá te orientar. Acima de tudo, você precisa do quê? De orientação. O que deve ser feito. Esse profissional ele vai te passar exatamente o que vai ser feito e reunir as provas necessárias. E ele tem que ser... É importante procurar um profissional que já trabalha com esse tipo de assessoria digital, porque... existe até a possibilidade de uma indenização, né, Felipe? Exatamente. Kleber, é como eu disse, o profissional que atua nessa área, ele vai saber te orientar e saber o que fazer. Nesse momento em que você procura o profissional, você passa por uma consulta. E nessa consulta, ele vai examinar a sua situação e ver o que é cabível e o que não é.
Eu gosto muito de conversar com meus clientes, reunir as documentações necessárias e imediatamente ingressar com uma medida. A medida judicial, mais uma vez eu afirmo, tem que ser utilizada com cautela. Você já tentou todas as formas extrajudiciais e você não obteve êxito em nenhuma. Então, sim, hoje em dia, na Constituição Federal, nós temos o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que isso quer dizer? Todos poderão ter a sua matéria apreciada pelo Poder Judiciário. Lembrando que não que você vai ganhar a ação, mas você vai ter a possibilidade de ter apreciação de um juiz no seu caso. Para que isso aconteça, procure um profissional, ele vai saber te orientar, ele vai montar a sua petição e ele vai endereçar ao juízo competente. Lembrando, eu me utilizo dessa prática porque, preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e o perigo da demora, buscamos uma decisão preliminar. Essa decisão, Kleber, ela vai ser encaminhada à plataforma digital que vai ser obrigada, se for procedente o seu pedido, em devolver a sua conta hackeada. Bloquear ou devolver a sua conta hackeada. Mas o processo acaba aí? Não, Kleber, não necessariamente. Essa é uma decisão preliminar. Lembrando, a tutela de urgência ela tem essa característica. Ela busca um resultado que seria dado lá no final do processo, mas desde que esteja preenchidos os requisitos. Pode crer. Kleber, com essas medidas, talvez você consiga obter a sua conta de volta. Eu reafirmo, antes de começar a nossa conversa, estávamos conversando sobre isso, e muita gente fala assim, não preciso fazer nada disso. Pense, é a sua imagem, ela está sendo associada a golpes digitais. É você, é o seu nome. Exatamente. E para nós que somos pobres, o nosso bem mais importante é o nosso nome. Está até passando uma novela agora que trata de fake news. Exatamente, Cleber. Que o cara troca a cabeça da mulher lá, o rosto da mulher e diz que ela é assassina, sequestradora de bebê e causa um transtorno na vida da mulher. Isso pode acontecer e acontece na vida real, né, mano? Exatamente. Que é o lance do golpe é uma dessas coisas. Que o cara tá se passando por você, não é você que tá vendendo o cubo mágico, não é você que tá vendendo o dinossauro. Aí alguém compra, o cara não vai ficar com raiva do meliante, do criminoso. Vai ficar com raiva de você, mano, porque conhece você. Exatamente. É a sua imagem que vai ficar manchada na sua cidade, seja ela do tamanho que for. Ah, mas eu moro em uma cidade minúscula. Pior ainda, imagina, cara. Kleber, eu tenho uma situação, inclusive, talvez ela esteja nos assistindo agora, é uma cliente minha, eu não vou citar o nome dela, até por conta da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, sim, mas ela é uma influenciadora digital, ela foi vítima do golpe da portabilidade. Nossa. E após sofrer esse golpe, ela perdeu o Instagram dela. Kleber, eram 30 mil seguidores. Nossa. E ela trabalhava com marketing digital, ela vendia coisas. Kleber, os meliantes, analisando todas as postagens que ela havia feito no perfil dela, pegaram aquele vídeo específico que ela oferecia um produto. E logo em seguida ofereciam o golpe, mas se utilizando da imagem dela. Kleber, veja aqui a importância de uma medida judicial. Exato. Porque enquanto a conta não saía do ar, os golpes estavam sendo praticados com a imagem dela. No caso dela, conseguimos ingressar com uma ação judicial, está tramitando, inclusive, né? E ela, no momento em que ela procurou, ela estava muito preocupada com essa situação. Por quê? Porque era a imagem dela. Exato. E para um influenciador, exatamente, é o bem mais importante dele, né, cara? Exatamente. Inclusive, você que trabalha, você é uma figura pública, você trabalha com a questão do marketing também, imagine a sua situação, a sua imagem agregada a um golpe, a alguma situação dessa. É devastador os prejuízos. Na vida da pessoa. Exatamente. E no caso de uma fake news, do golpe, vai marcar porque quem apanha não esquece. Exatamente. O cara que perdeu o quinhentão lá porque achou que ia comprar uma geladeira barata, ele nunca vai esquecer que ele perdeu o quinhentão. Toda vez que ele te vê, ele vai lembrar que ele tomou um prejuízo e, mano, é péssimo. Então, se você, cara, por algum motivo, teve a sua conta hackeada, não conseguiu fazer os processos de recuperação ali por você mesmo, procure um profissional, procure informação, porque esses caras... O Filipão estudou pra caceta pra saber o que ele sabe, já tem inúmeros processos ganhos, né, causas ganhas nesse segmento de recuperação de contas hackeadas, de busca até por indenização de algum tipo de prejuízo que a pessoa se sentiu. Porque, eu não sei se cabe, mas é até tipo dano moral, não é? Exatamente. Como é que... Kleber, você entra com dano moral mesmo? Kleber, ou
calúnia, difamação? Sei lá, eu tô tentando jogar aqui como se eu soubesse essas paradas. Kleber, é muito interessante o seu questionamento. Sugiro a você, vou até passar um passo a passo, inclusive você pode fazer isso. Claro. Nós temos o Tribunal de Justiça de São Paulo, é um site TJSP, se você pesquisar no Google. E se você for lá na aba Processos, Jurisprudência, você pode jogar essa questão. Dano moral por conta hackeado, ou se não, golpe da portabilidade, golpe da OLX, e você consegue ver sentenças. Olha, eu não estou nem passando a minha opinião. Isso você mesmo pode acessar. Você pode ver, por exemplo, olha, quero saber uma situação específica. Você procura no site do Tribunal de Justiça, pesquisa livre, você vai ver lá. E você joga o que você pretende saber. Tá. Por exemplo, roubo de caneca, essa caneca bonita aqui, roubo de caneca, cabe indenização? Roubo de caneca, dano moral. Você vai ver lá, você vai ver decisões já proferidas que vão dizer sobre isso. Aqui eu ressalto mais uma vez, é importante o trabalho do advogado nessa questão de pesquisar como vem decidindo os tribunais superiores. Exatamente, cara. Hoje em dia, frente a alguns golpes, alguns crimes digitais, há a possibilidade sim de indenização, mas sempre analisando a jurisprudência, como que eles vêm decidindo. Fantástico, então, é bem interessante esse trabalho que a gente faz. Cara, que bom saber que aqui na nossa cidade, na nossa região, nós temos um profissional que pode nos auxiliar e pode auxiliar. Eu já estou ficando velho, né? Mas daqui para frente, cara, a rede social, a internet, são coisas que não tem como voltar atrás mais. Exatamente. Vão fazer parte da nossa vida para o resto da vida. Então, que bom saber que nós temos um profissional do seu gabarito trabalhando em prol da sociedade, trabalhando em prol ajudar essas pessoas que, mano, realmente, quando você é hackeado, você fica sem chão. Exatamente. Você fala, é só uma rede social. Irmão, não é. Tipo, é seus dados, tudo que você faz está lá. Tem uma série na Netflix, lá em Beverly Hills, Hollywood. E aí uns jovens começam a roubar a casa de famosos. Sei lá, Lindsay Lohan. Então, como é que o cara descobria que a Lindsay Lohan não estava na casa dela? Ele entrava no Facebook. Entendi. Pô, vou estar na noite de autógrafo. Não vai estar em casa. Ele ia para casa da mulher, porque eles moram lá perto, os meliantes, e fazia limpa, mano, tá ligado? Assista essa série que você vai entender. É mais ou menos o começo dos golpes virtuais. Que o cara só aqui, ó, o cara ficava pesquisando na internet para onde que esse artista vai. Mano, não foi. Lindsay Lohan, ela realmente foi roubada. O Orlando Bloom, mano, uma galera, velho. Exatamente. E a rede social fornecia todos os dados, né? Exatamente. Porque, às vezes você fala, eu vou pra praia, vou ficar postando aqui, ó, todo o meu rolê. Uma semana de praia. Cara, qualquer um pode entrar na sua rede social e falar, pô, esse cara já faz 2 dias que ele tá na praia. E sabe onde você mora na sua cidade. Inclusive, vamos voltar ao tema que você falou da novela, é muito interessante. Hoje em dia, assim, de certa forma, estão começando a abordar esse assunto frente à necessidade. E realmente, né, eu não estou acompanhando, mas eu vi noticiário, eu vi alguma coisa assim, uma reportagem, e pode acontecer. Inclusive na postagem de fotos, hoje em dia a gente posta foto de tanta coisa, né? A gente tem que tomar muito cuidado. A mídia social, ela se alastra muito fácil, qualquer coisa que é dita, qualquer imagem que é colocada lá. Então, assim, principalmente cuidado com os seus dados pessoais. Exato. Né? Quando nós falamos de dados pessoais, não é só o seu e-mail, o seu endereço, mas sim, tome cuidado com informações pessoais suas, que poderão ser utilizadas contra você futuramente. Exato. Dá até nome de cachorro, cara, você tem que tomar cuidado. Porque imagina, você fala do seu cachorrinho, chama, ei, dinossaurinho. Cara, e você fica postando dinossaurinho e a pessoa vê como é que você lida com o seu cachorro ali. Cara, se ele seria uma forma de proteção para sua casa, porque ele vai latir, porque ele vai, né, fazer barulho quando chegar alguém estranho, e você já mostrou como agir com o cachorro. Exatamente. Você chega lá, dinossaurinho, papapá, acabou. Tá livre para entrar. Então é foda, mano. Exatamente. Hoje em dia... Rede social você tem que tomar muito cuidado, porque não tem como a gente voltar atrás, né? Depois que você vê uma coisa, não tem como você desver. E a rede social é mais ou menos isso. Exatamente. Não tem como a gente voltar atrás. Então, todo cuidado é pouco. Exatamente, Kleber. Eu gosto muito de passar isso para os meus clientes, as pessoas que conversam comigo. Acima de advogado, eu sou um estudioso do direito. Eu sou alguém que busca sempre estar se atualizando. E quando algumas pessoas às vezes vêm conversar comigo, que é muito frequente, né? Não seria consultas, mas sim conversas. Às vezes a gente encontra em algum lugar e tal. Eu tento passar isso para a pessoa. Assim, toma cuidado.
E se acontecer algo, saiba como proceder, né? Saiba adotar as medidas com cautela. Inclusive, antes de acontecer, a gente fala que é um método preventivo. Saiba, por exemplo, se alguém pede o seu e-mail, eu falo isso, eu dou uma dica, por exemplo, que eu utilizo para mim. Hoje em dia eu tenho 2 e-mails, né? Um e-mail é destinado só para minhas redes sociais, para eu conseguir me manter seguro. Ela é vinculada apenas às redes sociais e outro é vinculado a trabalho, a amigos. Então, assim, eu consigo separar. Eu tenho um número de telefone que é vinculado apenas a isso e o outro que é destinado a trabalho, amizade.